Olá, boa noite. Esquadrilha da Fumaça dá show de acrobacia no céu de Uberlândia. Governo federal exonera 19 servidores da Funarte. E ministro do Meio Ambiente é alvo de protestos em Londres. E o Jornal da UFO de hoje discute a bissexualidade. E nesta sexta-feira é dia de conferir a nossa agenda cultural. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Depois de 7 anos, a Esquadrilha da Fumaça fez a apresentação hoje em Uberlândia. O espetáculo, para muitos, foi uma surpresa. Descubra na reportagem de Júnior Caritel com imagens de Rogério Faustino o porquê eles estiveram aqui. Parque do Sabiá lotado à tarde em uma sexta-feira comum. A movimentação estava grande e, aos poucos, a plateia foi se formando. Tá vendo esse pessoal todo atento aqui? Tudo isso é para ver o espetáculo da Esquadrilha da Fumaça. É um show no céu com 8 aeronaves com uma duração de 45 minutos. Trouxe minha família toda para a gente ver e apreciar esse momento que é muito bom e importante, né? A cidade está sendo prestigiada com esse momento. A Esquadrilha da Fumaça é o esquadrão de demonstração da Força Aérea Brasileira e tem a missão de divulgar a imagem da instituição da FAB. A presença dos pilotos foi uma surpresa para a população. Já vi alguns shows aéreos de acrobacia, mas especialmente da Esquadrilha da Fumaça só por televisão e por internet. Aí hoje eu vou me aproveitar para ver, né? A curiosidade é que a nossa última demonstração foi com outro modelo de avião, o T-27 Tucano. Esse é o A-29 Super Tucano e desde 2015 utilizamos esse avião. Mas é a primeira vez que a gente vem à cidade então realizar essa demonstração com esse modelo de aeronave. A última vez que a esquadrilha se apresentou na cidade foi em 2012, há 7 anos. As demonstrações aéreas foram feitas com aeronaves A-29 Super Tucano e contou com acrobacias que impressionavam as pessoas. Dentre elas, algumas que são mais famosas, né? Principalmente as pessoas que já acompanham por meio das mídias sociais, como o coração, o break, o lancevac, os cruzamentos, que são bem famosos e geralmente o público grita bastante de susto ali na hora. Então são essas algumas das 50 manobras e acrobacias que o público vai encontrar hoje aqui em Uberlândia. E para a Força Aérea Brasileira, o melhor de tudo é a recepção e alegria de quem assistiu esse show no céu. Para nós é um privilégio poder representar o nome da Força Aérea Brasileira, carregando a bolacha da Esquadrilha da Fumaça e é sempre isso, o público nos recebe muito bem e a gente sempre então quer fazer o melhor possível para retribuir da melhor maneira esse carinho que a gente recebe tão bem, não só durante a demonstração, mas isso reverbera por muito tempo nas mídias sociais, cartas que a gente recebe, enfim, a gente vê várias manifestações de carinho e de orgulho, porque a Esquadrilha Fumaça é a Força Aérea Brasileira, então de certa forma a gente representa também a nossa bandeira. Falando agora sobre o Brasil, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, exonerou 19 servidores do Centro de Artes Cênicas da Funarte nesta sexta-feira. O atual diretor do centro, Roberto Alvim, disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que não foi informado das exonerações. E a passagem do ministro Ricardo Salles em Londres gerou diversos protestos. Manifestantes se reuniram na porta da Embaixada Brasileira na cidade e a última parada de Salles, do ministro do Meio Ambiente, antes dele retornar do Brasil, também teve mais protestos. Dessa vez, na frente do local onde Salles se reunia com a secretária do Meio Ambiente do Reino Unido. Veja. Já! Demarcação já! A manifestação foi organizada pelo Greenpeace. Os ativistas ambientais se concentraram em frente à Embaixada Brasileira. Cartazes, faixas e caixas de som denunciaram os incêndios na Amazônia. Criticaram a política ambiental do governo Bolsonaro e do ministro e prestaram solidariedade aos povos indígenas da floresta. Os ativistas estão seguindo o roteiro de Ricardo Salles, que tem se encontrado com autoridades e investidores europeus. Falando agora de comportamento, os bissexuais enfrentam tabus, preconceitos e querem ser respeitados.
E esse é o tema em destaque do nosso JU de hoje. Entenda mais sobre esse assunto com a reportagem a seguir. A bissexualidade é repleta de mitos. Entre eles, o que todo bissexual é indeciso. Nós conversamos com algumas pessoas que deram opiniões e falaram se a bissexualidade realmente existe. Existe bissexualidade, lógico, porque existem pessoas que se sentem atraídas por homens e mulheres. Acredito que existam muitas pessoas que são bissexuais, sim. As pessoas que são bissexuais, elas podem vir a ser pan muito facilmente no futuro. Acredito que todas as sexualidades são legítimas, o B não está em LGBT à toa e com certeza as pessoas têm o direito de gostar de quem elas quiserem. Ser bissexual não é uma tarefa fácil para expor para a sociedade. A Amanda passou por isso. Hoje, ela é assumida. A estudante lembra como foi o processo de descoberta. Me sinto ainda num processo que talvez seja longo, mas desde a mais tenra idade tinha uma atração tanto por meninos quanto por meninas, seja ela romântica quanto sexual. Então, desde novinha, tive relacionamentos na adolescência, mas com homens. Tem uma predominância mais de relacionamento com homens, e isso não me faz mais ou menos bissexual. Os bissexuais também sofrem preconceito. A Amanda foi vítima de bifobia. Gera uma erotização, como se o bi fosse uma pessoa que só pensa em sexo, né, promíscua, e não é uma verdade. E em relacionamentos também, porque aí vai ser o problema de você estar num relacionamento com um homem e você se assume bi, e aí ele sugere homenagem, ele sugere te ver com outra mulher, e isso afeta muito a sua autoestima mesmo, de você se sentir quase um objeto ou algo que foge do romântico, né, te expõe. O termo bissexual foi usado pela primeira vez para definir pessoas que desejam se relacionar sexualmente com pessoas do mesmo sexo, tanto com pessoas do sexo oposto. No Brasil, esse termo só foi usado no ano de 2005, mas até hoje, eles, os bissexuais, são alvos de críticas. É a forma que se pensa, que é uma indefinição, que a pessoa não sabe o que quer. E na realidade não é isso. O que existe é muita pressão, tanto da sociedade quanto para a família, para a pessoa escolher com qual sexo ela quer se relacionar. E pode ser diferente. A pessoa não tem que necessariamente ser hétero ou homossexual. Ela pode querer se relacionar com outros gêneros também, né? Será que a bissexualidade é algo novo para a maioria? Mais pessoas vão se identificar? O que esperar da sociedade? Apesar desses vários questionamentos, uma coisa é certa. O bissexual, como outra qualquer orientação sexual, ainda tem desafios para enfrentar. Eles têm que ir buscando o seu espaço e tendo segurança quanto a isso. Que isso não gere desequilíbrios emocionais e tudo mais, né? E a buscar apoio emocional, um tratamento, se estiverem tendo dificuldades, se estiverem tendo conflitos e se estão meio perdidos, sem saber onde eu me enquadro, né? Porque hoje o que as pessoas buscam? Enquadrar, né? E é algo que não é necessário, porque o que se vê pela frente, o futuro, eu acredito que as pessoas estarem experimentando mais e se descobrindo. É a busca por uma liberdade sexual e não uma rotulação. Eu acho que o desafio maior mesmo é identificação. Você olhar para a sociedade e não se achar estranho no ninho. Entrar em movimentos LGBTs e não ser taxado. Não ser, por exemplo, virar para você e falar assim, não, você é lésbica, porque você tem um cabelo curto, porque você se relaciona mais com mulheres. Ou toda essa dificuldade de exatamente transitar entre mundos, mas é um mundo, não é transitar. Eu não sou lésbica enquanto estou com uma mulher e hétero enquanto estou com um homem. Eu sinto atração e sinto vontade, tanto romântica quanto sexual, de estar com qualquer um dos gêneros. O gênero não interfere nessa minha escolha, nessa minha vontade. E para falar hoje sobre bissexualidade, recebemos aqui no estúdio duas professoras da UFO. A professora Lenita Pinheiro, que é da Faculdade de Educação. Boa noite, professora Lenita. Boa noite, Patrícia. E também a professora Flávia Teixeira, que é professora de Medicina. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Bom, vou primeiro começar, professora Lenita, por uma questão de classificação desse espectro, que a gente poderia dizer, da sexualidade bi. Como que ela é encarada? Tem dois aspectos, Patrícia. O primeiro é como, historicamente, socialmente, politicamente, se enquadra a experiência da sexualidade.
e o enquadramento é na monossexualidade. Então, nós diríamos que só é permitido a experiência de um tipo de desejo ou de prazer sexual. Nesse sentido, nós temos mais classicamente a organização de pessoas como homossexuais ou heterossexuais. E a heterossexualidade é a norma. A bissexualidade, ela seria uma forma de experiência de prazer e do desejo afetivo sexual, mas também de existência de vida em que as pessoas fogem ao binarismo, a um binarismo de sexualidade ou a uma monossexualidade. Então ele escapa disso, ele pode viver essa experiência de desejo e de prazer rompendo a fronteira do gênero, tanto com homens quanto com mulheres, como a reportagem apresentou para nós, especialmente na fala da garota do direito, né? Então ela existe desse modo, ela vive o prazer e a experiência afetivo sexual, mas vive o mundo rompendo a fronteira do gênero. Então não é uma questão de estar indeciso, né? De forma alguma, como alguns rotulam, né? É quando a gente diz que uma pessoa, por se apresentar ou existir no mundo na condição de bissexualidade, ela está indecisa, ou ela é promíscua, nós estamos atuando no campo do preconceito da discriminação e reforçando uma única forma de vivência da sexualidade. Ou é isso ou é aquilo, bem demarcado. Essas pessoas dizem, bom, pode ser isso e aquilo. É essa a experiência que as pessoas, e aí tanto eles quanto elas, me chama a atenção porque se refere a bissexuais no masculino. Exatamente. Mas nós temos meninas e meninos. Nos dois gêneros, né? Homens e mulheres, né, que muito vivem bom essa experiência. E professora Flávia, quando a gente trata da questão da saúde, né, da atenção à saúde, essa população bi, ela é uma população mais sensível no que se trata da questão de saúde pública? Então, na reportagem nós vimos, né, dizer que, olha, falando explicitamente, a gente vem aí desde 2005, mas na verdade, se a gente pensar que lá atrás, quando nós tivemos que lidar, né, com o início da chegada da epidemia da AIDS, houve uma categoria que só serve para a epidemiologia, né, que precisou ser criada, porque existiam aquelas pessoas que não se identificavam como homossexuais, não se identificavam como gays, mas que mantinham relações afetivas e sexuais com outros homens, e nem por isso se classificavam dessa forma. Então, se a gente olha para a política pública, até hoje se manteve uma nomenclatura, que é o HSH, homens que fazem sexo com homens, né? Então, desde lá atrás, a gente já via essa sinalização de que, olha, existem outras pessoas, outras possibilidades estão sendo observadas nesse campo, mas sem espaço de fala, sem espaço de legitimação desse prazer, né, de uma visibilidade positiva, de sair desse lugar da indecisão, ou muitas vezes da falta de caráter. Não, fulana, ele é oportunista, ou fulana é oportunista, ela vai conforme o barco, né? Sim, ela vai conforme o barco, mas é um outro barco, é o barco do prazer, né? É a viagem que é escolhas, permitida, né, nessas pessoais, escolhas, né? de se permitir ou perceber que é permitido. Bom, e é inegável, né? Existe sim a marginalização e preconceito contra a população bissexual. Isso é o que aponta também uma pesquisa realizada por uma estudante da UFO que concluiu o curso de Gestão em Saúde Ambiental. Veja. Acesso e qualidade da atenção à saúde de mulheres lésbicas e bissexuais. Esse foi o tema do trabalho de conclusão de curso que Júlia defendeu no último semestre. A estudante de Gestão em Saúde Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia identificou uma necessidade em falar de grupos que têm pouca representatividade. Foi uma aula com a professora Flávia, Bom Sucesso. Ela começou a falar alguns dados sobre as mulheres lésbicas e bissexuais e eu fiquei um pouco espantada, né, com a realidade que essas mulheres passam. E aí eu procurei minha orientadora, Mariana Rassi, e a gente começou a conversar e eu já queria trabalhar com saúde da mulher. E aí a gente conversando, a gente conseguiu adequar, né, para o tema, que são as mulheres lésbicas e bissexuais. Júlia observou vários fatores que a motivou a continuar a pesquisa.
Um grupo em que a estudante destacou foi o de mulheres bissexuais. Então, as mulheres bissexuais, elas são conhecidas por ficar em cima do muro, né? Que é aquela mulher que ainda não sabe o que quer. E aí vem as questões de preconceito e dos agressores que falam, não, então eu vou mostrar para essa mulher o que é uma relação mesmo, né, com o homem, e aí isso acaba gerando o estupro corretivo, né, como se fosse possível corrigir a sexualidade dessa mulher. Na pesquisa da Júlia, concluiu-se que as mulheres lésbicas e bissexuais têm seus direitos violados, acesso limitado aos serviços de saúde, falta de qualidade no atendimento e sofrem discriminações e violências que partem dos próprios profissionais de saúde. A gente espera que a instituição de saúde está ali para cuidar da pessoa, né? E o que a gente vê na prática é o contrário. É a discriminação, é a violência dentro dos serviços de saúde, né? Então, é complicado porque uma das conclusões que a gente chegou no estudo é que, apesar da gente ter proposto, né, um material educativo para a capacitação dos profissionais, né, para eles saberem como lidar com esse tipo de pessoa, a gente percebe que a principal barreira, né, nossa principal dificuldade é vencer esse cenário de preconceito, né, que a gente ainda tem com as mulheres lésbicas e bissexuais. E a gente, além de construir esse material, a gente tem que passar por cima de uma sociedade que ainda é muito machista, né, porque eu tratei de mulheres, né, e ainda assim a gente tem um padrão heteronormativo. Júlia, então, chegou ao resultado dos estudos que existe a marginalização e o preconceito contra a população bissexual. É uma barreira para a gente tentar ultrapassar, né, e eu acredito que com a capacitação dos profissionais a gente consegue fazer isso, né, a gente cumprir essa capacitação para tentar quebrar os preconceitos. Parabéns, Júlia, pela sua pesquisa e também a professora Flávia, que inspirou a Júlia, né, nessa pesquisa tão importante. E professora Helenita, então, falando sobre a importância da discussão da sexualidade na formação dos indivíduos, você acredita que falar sobre esse assunto mais entre as famílias, isso pode sim ser uma forma da gente evitar situações de preconceito e violência? Patrícia, acho que falar sobre sexualidade, falar sobre gênero em todas as instituições sociais, na família, na igreja, na escola, nos hospitais, em todas as instituições sociais, ela se coloca como algo fundamental para que nós possamos pensar o mundo e pensar a relação entre as pessoas, relações com menor índice ou com a ruptura das violências sofridas. Veja, não há nenhuma pesquisa, nenhum estudo, nenhum campo científico que determine ou que defina ou afirme por que alguém olha afetivo sexualmente para outro do mesmo sexo ou de sexo diferenciado, porque isso diz do humano. O humano é diverso e plural. Então, essa discussão e a compreensão do que é o humano, ela é fundamental em qualquer instituição social, especialmente num país democrático. No campo democrático, a democracia, ela diz respeito não apenas às relações que acontecem lá fora, mas ela diz respeito também na relação que acontece entre mãe e filho, entre pai e filho, entre avós, entre pessoas. Porque a gente precisa compreender quem é esse sujeito da democracia. Então, eles são pessoas diferenciadas que vivem a experiência do desejo e do prazer de modo diferenciado, como só os humanos podem viver. E essa é uma beleza incrível, é isso que nos torna humanos. Então, discutir isso significaria nós pensarmos como é possível não vivermos no limiar da invisibilidade de pessoas ou de mulheres bissexuais ou homens bissexuais, que são violentados muitas vezes. Eles são violentados especialmente porque eles não existem. Eu estava lendo um trabalho que dizia quantas novelas com personagens bissexuais nós já assistimos.
quantas histórias narradas, livros, romances, quantos livros. Existe uma literatura com personagens bissexuais, mas essa literatura não é distribuída, ela não chega a todos nós, porque nós sabemos que no país que vivemos os livros chegam muito pouco a muito poucas pessoas. Sim. Então essa é uma realidade. Quanto mais conversarmos sobre isso, maior possibilidade nós temos de compreender quem são esses que designamos humanos, de que humanidade nós estamos tratando. E, professora Flávia, sobre essa questão da invisibilidade, né, da comunidade bi no sistema público de saúde, de que forma você acredita que isso tem possibilidade de mudar? Você já vê avanços, de certo modo, nos últimos anos com relação a isso ou não? Então, vejo. Acho que a UFO há alguns passos, né, sendo feitos. Sim, e eu acredito que a UFO é sim uma instituição que tem avançado nesse sentido, né? Ela é pioneira numa série de experiências de formação mesmo de recursos humanos para a área da saúde, pensando a questão do gênero, da sexualidade, né? Mas, por exemplo, vou te dar uma situação em que é comum. Chega uma mulher para se consultar, né? E vamos pensar na consulta mais específica, a ginecológica, né? Sim. E aí a pergunta é feita sempre no sentido de, ela entra, a informação que chega primeiro trata-se de uma mulher heterossexual. Logo, todo o olhar do cuidado, né, passa-se como se fosse natural, né? Nem se pergunta. Então, os procedimentos são todos estabelecidos pensando assim, né? Quando essa mulher se anuncia lésbica, quando ela consegue falar disso, né, já tem uma dificuldade no cuidar dessa mulher. Na maioria das vezes existe um apagamento dessa fala. É como se o profissional não tivesse escutado. Porque não ouvir é muito mais fácil. Porque quando eu escuto, eu tenho que lidar com isso. Sim. Né? E aí, quando eu estou dizendo que é difícil com as lésbicas, quando a mulher fala da bissexualidade, aí o apagamento é geral. Por quê? A possibilidade da relação com mulheres, ela é totalmente apagada. E todo o discurso é voltado para a relação hétero. Por quê? Porque a relação hétero puxa o pêndulo para aquilo que é considerado normal e esperado. Né? Então, assim, tem um duplo apagamento. E, nesse sentido, você deixa de entender uma série de cuidados que você podia ofertar ou priorizar para aquela pessoa, porque você não a reconhece como legítima. Né? E você desestimula, por exemplo, se eu te conto uma primeira vez e você não se importa, na próxima consulta, ainda que eu vá com a Helenita, eu já nem conto mais. Sim, com porque eu considero que isso não é mesmo importante. Nossa, e fundamental você dar essa explicação tão didática, né, para a gente poder entender os desafios que é o enfrentamento da comunidade bi em diversas áreas, né, da sociedade. Inclusive porque, Patrícia, essa atenção à saúde que a Flávia está mencionando, e ela leva para a situação da sala, do ambiente médico, ela também está na escola. Então, ao educar as crianças e ao trabalhar apenas com a possibilidade e a perspectiva da heterossexualidade, eu retiro toda e qualquer informação sobre a saúde de uma pessoa que vive outras experiências diferenciadas da experiência da heterossexualidade. Importantíssima essa reflexão. A gente volta a falar sobre esse assunto. Agora é hora de saber o clima, como fica em Uberlândia e outras regiões aqui. Neste sábado, veja como fica. O tempo deve continuar quente em Uberlândia. As temperaturas variam entre 20 e 34 graus. Possibilidade de chuva durante a tarde. O sábado em Patos de Minas deve ser ensolarado. Mínima de 20 graus e máxima de 34. Em Monte Carmelo também há previsão de tempo seco e calor. A mínima fica na casa dos 17 graus e a máxima na casa dos 34. Em Ituiutaba o dia deve ser quente. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima 37.
Na cidade de Campina Verde, o tempo também deve ficar seco, com mínima de 22 e máxima de 37 graus. E hoje é sexta-feira, dia da nossa agenda cultural, então confira as dicas para você aproveitar muito neste fim de semana. Olá pessoal, começou hoje e vai até domingo a primeira edição do Festival de Queijo e Viola Caipira. O evento gastronômico e artístico faz parte do programa Novo Agro e marca a primeira reunião das 9 regiões de queijo do estado de Minas Gerais. São esperadas 20 mil pessoas e para agitar o festival tem participação da Orquestra Mil Violas, homologada pelo Guinness Book como a maior do mundo. Acontece no Parque de Exposições Camaru e a entrada é franca. Amanhã e domingo o evento começa às 10 da manhã. Sábado, um grupo de sapateado faz apresentação na cidade. O espetáculo Nós será exibido no palco de arte do Uai Que Dança, com uma sessão às 6 horas e outra às 8h30 da noite. 8 sapateadores do interior de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro se uniram para criar uma apresentação inédita. Se você gosta do estilo, não pode perder. E termina domingo a primeira edição da Oktoberfest de Uberlândia, que tem como proposta a aproximação entre Minas Gerais e a Alemanha. O festival é gratuito e começou na quinta-feira com diversas atrações, como uma fonte central de cerveja, além de oferecer 10 estações de alimentação, espaço kids para as crianças e palco musical. O festival acontece no estacionamento do Uberlândia Shopping e é aberto ao público. O estacionamento é gratuito. Essas foram as sugestões de atividades da nossa agenda cultural de hoje. Aproveitem o final de semana e até sexta-feira que vem. Tchau! Obrigada, Eloir, pelas dicas. Vamos aproveitar bastante. O JU de hoje está chegando ao fim, mas antes vamos fazer uma reflexão final e uma pergunta eu deixo para as duas professoras que estão falando hoje sobre um tema extremamente importante, que é a bissexualidade. Há quem diga que na sociedade moderna vive-se uma epidemia de bissexualidade. Isso poderia estar sendo confundido com liberdade? Né? É uma questão. E eu deixo também já o nosso agradecimento hoje pela participação das duas, que contribui tanto com a gente aqui. Viu? Primeiro, professora Flávia. Então, na verdade, né, tem se dito muito, olha, está na moda a homossexualidade, está na moda a bissexualidade, tem-se um conjunto de pessoas ensinando às outras, né, então não é disso que se trata, né, o que na verdade a gente tem observado é que as pessoas começam a se posicionar, a se permitir, a perceber a legitimidade de outras práticas, de outros desejos, a possibilidade de se expandir no humano, né? Então toda essa possibilidade que esse mundo contemporâneo, né, tem construído, ela tem também feito outros homens, outras mulheres, né? E dentro dessa diversidade também a sexualidade ganha um outro lugar, né? Um lugar de novas experiências, das possibilidades de existências legítimas. Então eu penso que nós estamos, na verdade, vendo um conjunto de pessoas se pensarem diferente. E isso é muito importante, se permitir sonhar, desejar. Que bacana, obrigada, viu, por sua reflexão, professora Flávia. Eu gostaria de ouvir agora a professora Helenita. Patrícia e pais e mães que nos escutam, eu penso que é muito importante a gente se dirigir a pais e mães responsáveis, porque quando você coloca essa pergunta, você está e quando se diz a sociedade moderna, a gente está se referindo às experiências de adolescentes. Sim, e de jovens, né? Das novas gerações. Mas hoje nós podemos dizer que, por exemplo, a nossa universidade, ela tem um conjunto de pesquisadoras e pesquisadores que se debruçaram e se debruçam cotidianamente para conhecer, compreender como se constitui o sujeito e o sujeito humano. Esse sujeito humano que é homem, que é mulher, que é bissexual, que é heterossexual, que é trans, e entender como é que é... E nós precisamos fazer isso, porque a maioria dos cursos que essa universidade oferece, por exemplo, ela tem como objeto esse humano. E ao ter como objeto sobre esse humano,
nos últimos 2 séculos, podemos dizer, né, Flávia, nós temos produzido conhecimento sobre isso. E esse conhecimento tem nos permitido dizer que os jovens, mediado por todo o processo de construção que as nossas gerações puderam dizer, podem viver hoje e dizer para pai e mãe do modo como vivem as suas experiências, os seus desejos e os seus prazeres afetivos sexual. Isso dá a ilusão de que é recente, mas desde que o humano é humano, que se viveu e se vive possibilidades as mais múltiplas de interação e de relação afetivo, sexual, tanto com o outro quanto consigo mesmo. Dizer da bissexualidade não é dizer apenas de sexo. Dizer da bissexualidade é dizer de um modo de viver humano e de viver a vida cotidiana. E não temos direito de dizer que há pessoas que devem ser eliminadas por isso. Essa é a nossa luta. Né? Acho que o grande desafio, né, é compreender que as pessoas são diversas e que essa diversidade, ela traz felicidade, que é potência de vida. Acho que esse é o grande desafio das pessoas compreenderem, porque a sexualidade que fugia da norma, ela teria que ser sempre presa da doença, no sofrimento, no pecado. Perceber uma outra leitura que compreende a sexualidade relacionada com a felicidade, com a potência de vida, ameaça muito as pessoas, mas a gente tem que pensar que ser feliz é o objetivo. Excelente, adorei as 2 reflexões maravilhosas. Quero mais uma vez agradecer a participação hoje, então, aqui da professora Flávia Teixeira, que é da Faculdade de Medicina, e da professora Lenita Pinheiro, que é da Faculdade de Educação. 2 mentes maravilhosas, brilhantes mulheres que eu admiro muito. E eu acho que contribuíram muito, contribuem sempre aqui no Jornal da UFO. Falamos sobre respeito, falamos sobre educação e felicidade, né? Eu acho que é o que todos nós merecemos. Bom, a gente termina o nosso JU dessa sexta-feira hoje. Eu agradeço também pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e um ótimo fim de semana. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.